que eu estava ali na cadeia, Clemente também no campo de Faye, se chamava Faye do lugar onde ele estava, era o deserto. Ao mesmo tempo, ele também foi julgado e condenado a 30 dias de prisão, mas ali a prisão era fechada o dia todo e a noite toda, e de dia era todo dia trabalhar. Entende? Então não tinha trabalho. Que trabalho podiam fazer no deserto? Mas mandavam abrir um buraco e fechar outro. Sim. Quando fechava num, abriam outro buraco para fechar o buraco que tinha sido aberto. Só para trabalho forçado. Só para judiar. E parece que a Clemente disseram: tu vai limpar as patentes. Ele quase morreu, porque imagina, não era acostumado a fazer o trabalho dele. Quase morreu, mas disseram para ele: se tu fala, é pior. Tu sempre tem que fazer continência e dizer tudo bem. Sim. Então, o dia depois, o capataz inglês falou para ele: olha, tu vai limpar as patentes, eu quero ver as patentes brilhando. E ele foi? Não, ele disse, fez continência e disse tudo bem. Então, o soldado que mandou fazer isso olhou para ele e disse: bem, e sendo que tu fez continência e ia fazer, porque tinha os árabes para fazer este trabalho, mas esta era a prisão deles, né? Disse: não, então não vai limpar as patentes, faz este buraco aqui e fecha outro. Quer dizer, com o carinho e a pá, enchia o carinho e fechava um buraco, para depois abrir outro buraco e fechar aquele que tinha. Todo dia fazendo este trabalho de punição. Depois botava neles, eram uns quantos, 20 na prisão, assim, botava neles em fileira, em pleno deserto, e com a mangueira lavava neles, davam banhos para eles, assim. Diz que morriam de frio, coitados, claro. E meu irmão sofria dos rins. Então pegou frio. E de noite começou a vomitar e tendo desarranjo, e batia nas portas, porque todo mundo junto em uns pequenos quartos, assim, 6, 7 pessoas cada quarto. Então começaram a bater a porta, a chamar ajuda, porque meu irmão estava muito mal. Ninguém apareceu. De manhã vieram abrir a porta e disseram: olha, que foi esta noite que vocês fizeram barulho? Então todo mundo disse: olha, de que jeito está o rapaz? Está muito mal, com um cheiro insuportável, porque tudo ali dentro, né? Então, Vitória, claro, tudo ali dentro. Ai, coitado. E então disseram para Vitória: olha, nós vamos te levar no hospital militar, mas se tu não tem nada, tu vai ver o que tu vai receber, a punição que tu vai receber. E levaram ele para o hospital militar, mas ele era doente, mal de verdade, não era brincadeira. Então curaram ele. Quando telefone. Quando ele ficou curado, mandaram ele de volta na prisão. E na prisão, Clemente devia lavar a roupa dos oficiais. Então ele ia no tanque, todos, cada um dava numa tarefa. E quando ele ia no tanque lavar a roupa dos oficiais, disse: eu tinha um nojo daquela roupa suja, claro, no deserto, imagina. Mesmo se trocavam todos os dias, tu já viu a areia, o suor e tudo isso. Ele pegava uma escova e fregava tudo com a escova. Quando vinha
soldado para ver como é que ficava, ele pegava a roupa dele e esfregava a roupa dele para não mostrar para o cara que estava lavando com um escova. Mas imagina para Clemente, que foi sempre filho de gente rica, que trauma ficar assim. A comida era tudo racionado também, Que tipo de comida eles serviam? Não, eles davam, porque era, cada acampamento era, por exemplo, um acampamento de 200 pessoas, recebiam todos os dias tanto de disco, tanto de carne, tanto de macarrão, tanto de arroz, assim, recebiam dia ao dia, tá? Mas claro que era comida, que tu acha que temperavam? Quem sabe como era feita esta comida. E assim se passaram 2 anos, porque ele ficou fora, fugido 2 anos. E depois, quando pegaram ele de novo, mais 2 anos. E ele estava preparando outra fuga. Quando soube que eu tinha sido ameaçada de prisão, não ameaçada, que me condenaram a 6 meses de prisão, então ele disse, tá, eu fujo, eu fujo, e onde vou, se a minha mulher não pode vir comigo, porque se me pegavam de novo, ali sim que devia fazer a nova... Ele ficou 2 anos no campo de concentração. Sim. Sem vocês se verem? Muito, muito pouco, porque naquela época já as coisas iam muito mal para os ingleses. Era a época que os ingleses estavam perdendo, então não davam autorização para as mulheres ir visitar os maridos. Muito pouco, acho que naqueles 2 anos pode ser 3, 4 vezes. Só, Nona, e tu não estava desesperada? Claro, mas o que a gente podia fazer? Eu com 2 filhos pequenos, o que podia fazer? Meu pai me ajudava, eu trabalhava, costurava, então a minha distração era trabalhar e ganhar dinheiro. Eu tinha Rino sempre doentinho, então gastava muito em médicos e remédio para ele, tinha que trabalhar. Agora está explicado porque tu teve 5. Também, quando se viram, lua de mel de novo. Eu fiquei a segunda vez que ele foi preso. E o tio Vitório também ficou? Ficou. E depois tive a notícia um dia que ele ia sair do campo dia 8 de março. Minha felicidade, vesti as 2 crianças e fui esperar ele na porta do campo. Esperei, nada. Ele já tinha saído. Quando voltei em casa, encontrei ele já em casa livre. Então, tinha terminado a guerra e liberaram eles. Só que liberaram assim, não me lembro se era por alfabeto ou por campo, não me lembro mais, mas liberaram eles aos poucos, em etapas. De dezembro de 1994. Mas tu virou? Não, tá continuando a mesma fita. Mas está? Não, tá bem. Eu queria contar como se fugia, os bombardeios que tinha. Isso em que época, assim, ela foi antes de ter filhos, mais ou menos, só pra gente... Foi em 1940, entre 40 e 44. Que tive bombardeio no Cairo, tive bombardeio na Alexandria quando estávamos lá. O medo, o susto que a gente... Você já tinha teus filhos? Tinha só o Rinaldo. Então conta. É isso aqui que eu estou te dizendo, que a gente fugia todas as noites, ia nos abrigos. Uma noite que estávamos em Alexandria,
Eu disse a Clemente, eu não vou no abrigo, sou muito cansada de não dormir todas as noites, eu vou ficar em casa, vai tu com o menino. Ele disse, não, se tu não vai, eu também não vou. Quer dormir. Quando começou o bombardeio, fomos embaixo de uma porta, assim, nas escadas do edifício, tremendo de medo, porque tudo tremia, o barulho das bombas. E depois daquela vez digo, não, cansada, eu não vou no abrigo, porque tinha um filho, tinha uma responsabilidade, devia salvar a vida dele. Mas foi horrível. É tipo um terremoto, mano? E tu ouve gritaria? Sim, gritos, gente que não chegou no abrigo, então o estilhaço das bombas cai, e aquele é o grande perigo. Então tem gente que corre, que grita, outro que perdeu o filho, outro que perdeu o marido, sabe? Que correndo, tanta gente que vai nos abrigos. Mas as pessoas vão no abrigo numa hora certa? Não, quando tocava a sirene de alarme, que avisava que os aviões estavam chegando. E aí nessa hora que dá correria? É claro, todo mundo corre para chegar no abrigo. Chegue no abrigo, não tinha onde sentar, onde ficar, devia sentar ou no chão ou ficar em pé. No Egito, este abrigo já eram sujos, enfim, são coisas que a gente passa numa guerra. Por isso que quando começou a guerra de 1956, 57, 56, que os judeus com os ingleses e os franceses atacaram no Egito, eu disse para Clemente, não vamos passar uma outra guerra aqui. Foi esta decisão que se pegou para vir para o Brasil. Porque outra guerra não dava para... E tu ficou com algum trauma dessa guerra dentro de ti? Eu fiquei por muito tempo, quando cheguei no Brasil, que dava uma chuva com trovoada, eu tremia, dizia, vamos descer para meus filhos. Estava um ano, fiquei no Rio, e dava aquela trovoada, aquele barulho de... Eu dizia, meus filhos parecem bombas, vamos embaixo, vamos ficar embaixo. Queria fugir do apartamento, de tanto medo que eu tinha. Mas depois, com o tempo, passou. Quando Clemente estava preso, eu comecei a trabalhar, a costurar, para poder sobreviver, porque o governo italiano, através do governo suíço, nos mandava uma pequena aposentadoria, uma pequena coisa, mas muito pouco. E então eu comecei a costurar, a trabalhar, e tinha muitas clientes, tinha um trabalho louco. Isso durante a guerra? Durante a guerra. Mas tinha festas, tinha as coisas? Mas, é claro, tinha aquela gente moametana, vamos dizer, árabe, que não tinha nada com a guerra. Elas estavam em palacete, viviam na vida delas, então faziam vestidos, porque era muito difícil até achar uma fazenda, uma coisa assim, porque no Egito tudo vinha da Europa, mas elas tinham fábrica de tecido. Então elas tinham tecido, olha, até a filha do dono do edifício onde eu morava ia casar, eu costurei todo o enxoval dela, todo. Fiquei um ano e meio sem pagar aluguel, porque não me pagaram, fizemos a conta e fiquei um ano e meio sem pagar aluguel. E nesse tempo o enxoval das pessoas eram feitos assim em casa, não? Sim, mas naquela época tudo, camisolas, chambre, se comprava pronto, mas na grande parte era feito em casa. Faltava coisas assim, mantimentos? Olha, fui, como se diz, quando te dão tanto por mês, Uma cota? Não, sim, uma cota de açúcar, azeite, acho que farinha, não me lembro mais que outros produtos eram em falta.
a batata. Me lembro que se cozinhava batata doce. Enfim, tinha umas quantas falta de... É claro, tudo que vinha da Europa, é que o Egito era aliado dos ingleses, então vinha da Inglaterra, da Austrália, da França, vinha coisa no Egito. Mas mesmo assim era racionado. Tantos quilos por mês de açúcar, tantas latas de azeite, era tudo assim racionado com a carteira. Mas tinha muito mercado, como se diz? Negro. Tinha muito mercado negro que tu podia comprar. Porque tem gente pobre que tinha a carteira, mas não comprava tudo aquilo. Então elas vendiam. Claro que era mais caro. E não se sabia nessa época as atrocidades que estavam sendo feitas Não, porque para nós, italianos no Egito, tiraram rádio, tiraram tudo. E a rádio que nós se ouvia era a rádio da Alemanha, da Itália, ou da Inglaterra também, mas não se acreditava, vamos dizer, né? Mas essa atrocidade dos judeus com a Alemanha, da Alemanha contra os judeus, nós não se sabia. Não se sabia. Se sabia que Hitler não queria uma raça mista, que queria a raça ariana pura, e que os judeus não eram puros, isso, aquilo, mas não se sabia das atrocidades que faziam. Nós. Pode ser que na Europa eles sabiam, mas nós não se sabia. Por exemplo, durante a guerra, os paraquedistas que caíam não usavam mais o paraquedas. Então era seta natural. Como assim? Os paraquedas era feita de seda natural. E quando o paraquedista descia, não dobrava mais o paraquedas ou abandonava. Então tinha gente que procurava este paraquedas e vendia o tecido, a seta natural. Então se fazia, muita gente me trazia um paraquedas, dava para fazer uma bonita camisola com saia de baixo, seta natural. Sim. Se bordava. E uma dessas pessoas que me trazia os paraquedas, eu não sei francamente como era, mas ela tinha este paraquedas e depois fui presa porque não podiam desmanchar o paraquedas. Era uma coisa militar, né? Não nada. Festa tinha, me lembro que Silvana tinha um ano, a minha amiga, a minha vizinha fez uma grande festa para o aniversário da filha dela. Claro que tinha festa, que nem tu vê nos filmes, na Alemanha, na Itália ou na Inglaterra, tinha as boates onde todo mundo dançava. Até, se como não sabiam o que ia acontecer o dia depois, se davam corpo e alma em uma festa. Aproveitar porque não se sabia o que teria reservado o dia depois. Né? Nona, o que tu te lembra de mais triste até agora que tu nos contou essa história da guerra? O que foi mais triste? Alguma coisa que tu viu, presenciou? De terceiro? Ou de terceiros, ou teu? O que te tocou mais de triste? Aquele episódio que me botaram na cadeia foi a coisa mais triste para mim, tu já imaginou? Pensa tu, com 2 filhos fora da cadeia, tu presa, que não pode ver teus filhos, não pode ter notícia deles. Como é que tu te sentia? Sem contar que tu estava presa em uma cela. Aquele foi muito triste, foi dolorosíssimo quando pegaram meu marido, que eu me encontrei de uma hora para outra, sozinha. E o que foi mais feliz? Eu acho que a felicidade quando libertaram meu marido foi muito grande, foi assim, uma coisa que não tem
O que dizer? A felicidade que a gente sente de ser de novo juntos, de ter de novo a família completa. O que foi muito triste para mim, quando Clemente voltou, é que ele não falava com meu pai, porque foi meu pai que como se diz? Dedurou ele. Então, mas meu pai não fez isto por maldade, fez isto em vez de sacrificar os dois, salvou um. Não fez, mas não devia ter feito isso. Mas aí ele voltou e não falava com teu pai? Não, nunca mais falou na vida com meu pai. Não falou mais. Mas teu pai não morou com você? Morava comigo. E quando eu queria dizer uma coisa ao meu pai, dizia para mim, mas meu pai sentava na mesa conosco, ele me dizia, olha, teu pai está sem bebida, vamos dizer, olha, ele terminou a sopa, vê se ele quer mais. Ele foi sempre, quando ficava doente, médicos, tudo, pagava tudo. Quando fui operado da vista, dos olhos, eu passava a noite toda acordada porque ele não podia se mexer. Naquela época, quando fazia a operação da catarata, não podia, por não sei, 15 mexer a cabeça. Então se passava no hospital sentados assim, olhando para ele não mexer. Então eu tinha horas que eu não aguentava, era morta de cansada. Então ele ficava com meu pai. E não conversava com ele? Não. Por exemplo, Clemente acordava sempre, desde que casou, às 3h30, 4 da madrugada, ele acordava e não dormia mais. Então ele ficava em casa, dormia, quando acordava às 3h30, 4, pegava o carro, vinha para o hospital. Então eu dormia, ele ficava acordado cuidando de meu pai. E o teu pai não queria fazer as pazes, não reclamava? Não, ele sempre dizia, eu não fiz por mal, eu fiz para salvar um, em vez de dois pagarem, pagava um. Mas ele disse, porque eu e não Vitório, por exemplo. Depois, nunca perdoou. Mas foi tudo muito... Isto foi um pequeno trauma na minha vida, de não conseguir que fizessem as pazes. E tu não falava sobre isso com o vô? Faz as pazes, não sei o quê. Não adiantava. Meu pai não tinha rancor, mas sabia que tinha feito uma coisa um pouco errada. Depois não adiantava. Faz. Nona, nesse momento o Nono voltou. Como é que era a rotina de vocês nesse momento? O que o Nono começou a fazer? O que é? O Nono não podia fazer nada, porque ainda não tinha regulado a situação no Egito. Quer dizer, eles tinham as pedreiras, mas não podiam trabalhar ainda, não tinha organizado. Eu costurava e o Nono me ajudava muito. Quando o Vitório veio também, então um cozinhava e outro me ajudava. Se todo mundo trabalhava, por causa que eu costurava, não tinha tempo de cozinhar, de fazer as coisas. E depois tinha duas crianças pequenas, Rino com 3 anos e Silvana Rino com 4 anos e Silvana com 1 aninho. Agora, Silvana era uma menina quieta, não era uma menina levada, mas Rino não, era um menino levado. Precisava ficar sempre de olho nele. Era um pequeno problema. Quantos anos tu tinha, Nono? Quando o Nono foi libertado, 24. 24, tinha 2 filhos. Não engravidou logo depois?
Não, a Silvana e a Zaza têm 4 anos de diferença. Não, porque trabalhavam, a gente cuidava muito porque trabalhavam e precisavam trabalhar para sobreviver. Como é que se cuidava? Naquela época era só camisinha. Naquela época era camisinha, não tinha remédio para... Era só camisinha. E o que aconteceu depois? Depois quando? Não podia trabalhar, tu tinha que regularizar a vida. Sim, eu trabalhava e todo mundo me ajudava. O nono, por exemplo, me ajudava na costura, porque aprendeu a costurar a máquina, a fazer casas e tudo, porque eram casas feitas de tecido, muito difícil de se fazer. Então ele aprendeu e me ajudava muito nisso. E Vitório me ajudava na cozinha. E há quanto tempo foi assim? Mas eu tinha empregadas já. Eu tinha uma empregada. E as crianças, Nona? Por exemplo, o tio Rino, que já era maior, ele não perguntava coisas da guerra? Não, ele não se lembrava, era pequeno. Como é que se tu diz para a Ana Lúcia de perguntar? Não tinha de que perguntar. Nasceu durante a guerra, se acostumou com a guerra. Né? Aí a guerra já tinha acabado nessa altura? Em 1944, sim. Tinha acabado já? 44, 45. E o Nono foi libertado? Sim. Mas ainda, porque quando termina uma guerra tem um armistício, até que todo mundo se recupera. Onde é que tu estava nesse momento? No Egito mesmo? No Egito, sim, no Cairo. Eu era no Cairo. Todos os meus filhos nasceram. E por que vocês fugiram do Egito? Porque começou a segunda, uma outra guerra dos franceses e ingleses contra os judeus, contra os árabes, que eram no Egito. Então começou de novo os bombardeios. Quanto tempo depois, não? Isso que começou uma outra guerra com os judeus foi em 56. 10 anos depois, 8 anos depois. 10 anos, 11 anos depois. Já tinha até mais, porque quando eu fugi do Egito, a Silvana tinha 14 anos, o Rino 17. Já eram grandes. Só Nene que era para nascer. A Zaza tinha 10 anos e o Cláudio 8. E nesta guerra também, de novo, se dormia todo mundo vestido. Vocês iam para aquelas... Tocavam assim aquelas sirenes de madrugada, vocês tinham que correr para os abrigos. Sim. Não, mas tá bom, você pode me pedir o que vocês querem. E aí, como é que foi daí? Te lembra alguma coisa? Daí eu continuei a trabalhar, todo mundo me ajudando. Tu era a principal renda, então, da casa? Sim, a única? A única. Mas o dono era rico? Era rico, mas quando a guerra começou, nos tiraram tudo, telefone, rádio, nos tiraram tudo. E os bens? Os bens também, tudo sequestrado. Isso que te digo, a gente não era ainda organizada para poder começar a trabalhar, porque tudo tinha sido sequestrado. Então, devagarzinho a situação foi... Quanto tempo depois assim vocês puderam se organizar, né? Que o Nono começou a trabalhar? Eu acho que 2 ou 3 anos depois começou a situação a melhorar. E um dia Clemente estava na rua, encontrou um amigo. Este amigo disse: "Pá, Clemente, eu estou te procurando faz tanto tempo, porque a companhia dos bonde do Egito quer reformar todas as estradas do bonde. Não tem como chama, entre os trilhos, aquele pedaço de estrada pertencia à sociedade dos bondes. Então, estou te procurando faz tempo, porque meu cunhado, engenheiro, chefe dos bondes, ele está procurando alguém para fazer estas estradas.
que nós tínhamos a pedra, já o governo tinha devolvido as pedreiras, só não devolveram os telefones, os rádios, sim, não devolveram. Mas tinham pego tudo, carro, tudo que podiam sequestrar, sequestraram. Até procuraram em casa se tinha joias, coisas assim. Mas nós tínhamos escondido tudo na mãe de uma amiga minha. E o dinheiro que nós tínhamos no banco, Clemente comprou ouro, um pedaço de ouro. Como se podia? Onde tinha chegado? Dos bondes, não sei o quê, das pedreiras. Então, entre os dois trilhos, aquele pedaço de rua pertencia à Sociedade dos Bondes. E o governo tinha mandado eles recapar. Então, para não quebrar, queriam pôr o pavimento de pedra, não sei como vou explicar, e fazer este trilho de todo o Cairo. Então ali começou a ganhar fortunas, porque comprava na pedra de nós, e depois o trabalho pagava na mão de obra, tudo isso se ganhava muito bem. E vocês ficaram no mesmo lugar ou se mudaram? Não, ficamos no mesmo lugar, que tinha assim, eu te contei que ficou 2 anos os vizinhos sem reconhecer Clemente, eram amigos. Depois tu lê no livro. Foi boa essa. Não, ficamos no mesmo lugar, mas então Clemente, eu era muito cansada, muito magra. Vocês tinham amigos, Lona, casais? Claro, muitos. Como é que era o nome deles? Tinha muitos amigos, porque se vivia, nascemos ali no Egito, e tinha o clube antes da guerra, quer dizer, não... Tinha amigos, sim. Tinha teatro, essas coisas assim? Sim. Todos os Como é que era o teatro, como é que era o cinema? Você pode ter bonito de ver, porque é uma coisa bem... Nós íamos no cinema quase todos os dias, quase, porque ali começava às 7 da noite, que era ainda um pouco claro, aberto, era um jardim. Tinha as mesinhas, podia pedir consumação, assim, era aberto. E assistiu o filme? Sim, se assistia ao filme. Isto no verão, mas o verão no Egito é muito comprido. No inverno não, era cinema fechado. Tinha cinemas maravilhosos, tinha Metro Goldwyn Mayer, um cinema com veludo, com poltronas assim, de veludo, maravilhoso. Tinha Fox, tinha... Era cores? Não. Acho que já era cores. Era. Que filme que a senhora se lembra assim famoso? O Vento Levou. Era lançamento, né? Sim, era lançamento. Os 10 Mandamentos. Qual é outro famoso? Cleópatra. Quem era a atriz? Elizabeth Taylor. Eram este filme assim grandiosos, eram dados nesses cinemas. A Metro Goldwyn Mayer, por exemplo, lançava, e o Vento Levou. Então eram sessão de gala, sessão assim, era muito badalada. Na ópera vocês iam bastante também? Na ópera também, se tinha abonamento, 2 vezes por semana, 4 poltronas fixas, se pagava por ano. Era muito bonito também. Na ópera, então, era sempre gala. Joias, pele. Fazia os seus vestidos? Claro, saía de manhã, comprava o tecido, de noite ia com o vestido. Era uma das mais elegantes Me lembro que muitas mulheres que conhecia, quando me viam entrar, olhavam, porque eu fazia vestido meio extravagante, meio...
Mas depois, quando nasceu a Zaza, eu era já bem cansada. Trabalhava ainda porque não conseguia largar o serviço. Tinha gente pedindo para costurar. Mas quando nasceu a Zaza, eu tive que fazer uma grande operação aqui no pescoço. Por quê? Como dessa operação? Era um tipo de câncer benigno, um tumor benigno, mas precisou operar. Tu agora não te lembra porque com a plástica me puxaram. Nunca soube disso. Olha ali a cicatriz. Nunca vi, não. O amor é cego. Uma grande cicatriz está aqui. Essa foi puxada quando fizeram na plástica, puxaram. Porque senão era bem visível. Mas quanto você sofreu isso aí? E 3 semanas de hospital. 28 anos. Tinha 28 anos. É que me começou que nem uma bolinha embaixo da língua, pequena. Eu não suportava esta bolinha, comecei com a agulha a furar. Quando não se tem ninguém para pedir informação. Mas acho que quando começou, Clemente estava preso ainda. E depois esta bolinha sempre começava a crescer um pouco. Conviveu com ela anos? Anos. Até que ficou tão grande que me deixava a língua presa no céu da boca e comecei a não poder nem comer nem beber. Estava amamentando Zaza. Então fiquei, que vou te dizer, acho que fiquei 47 ou 50 quilos, era assim, um palito. Eu um dia estava tão mal que não podia nem comer nem beber, que Clemente foi na casa de Margarita e disse, não sei o que eu vou fazer, porque ele me levou em 2, 3 médicos no hospital, que como eu já contei, todas as colônias tinham no hospital dele, no hospital italiano, que tinha médicos que tinham sido colega de aula de Clemente, no científico, assim. Eles diziam, isso aqui é pedra na glândula salivária. É pedra na glândula salivária. Então, enfiava ferros e procurava da pedra. Viu? Achei. Olha ali, achei. Não era nada disso, era uma bolha de água que não podia ser curada. E quando estava muito mal, Clemente foi na Margarita e disse, eu não sei o que eu vou fazer com Lúcia, ela não está nada bem. Então a Margarita disse, olha, eu vou falar com uma amiga minha que o marido é médico. Eram coptos, quer dizer, árabe cristão, egípcio cristão. Disse, eu vou pedir para ele falar com o cirurgião do rei. Tinha um cirurgião do rei que era copto e tinha um hospital. Até o hospital, o nome do hospital era Hospital Copto. Eu vou ver se consegue marcar uma hora, que era muito difícil conseguir uma hora com ele. Mas sendo que o marido desta amiga de Margarita, também amiga minha, era copto, falou, ele marcou uma hora para mim. Quando fui lá, ele disse, pelo amor de Deus, imediatamente no hospital, amanhã de manhã, temos que operar, porque tinham brincado muito com isto. Ele tinha medo que se era furado, já era uma complicação. Então me levaram no hospital e me operaram 21 dias. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer as penicilina cada 3 horas, era naquela época, não que nem agora tu toma o antibiótico de 12 horas, de 8 em 8 horas, era cada 3 horas a injeção. E Clemente, coitado, corria para achar 21 dias. Pequenininha, tivemos que desmamar ela. Ela tinha uma babá muito boa.
Então ficava com a babá, e a minha amiga, que era vizinha, amiga íntima e vizinha, cuidava, dava aquele jeito, sabe, que tinha já 3 crianças em casa, né? Eram pequenos. A Zaza tinha 13 meses, me lembro, a Silvana tinha 7 aninhos, e Irino 10, todos pequenos. Então de manhã a babá vestia os 2 mais velhos para mandar no colégio, e a minha amiga ver se eram limpos, se eram direitinhos. Foi um momento muito duro na minha vida. Tinha anestesia? Sim, mas quando fui 8 de março fui operada. 8 de março fui operada, e Páscoa, acho que era em abril, não me lembro que data de abril. Sexta-feira Santa tive que voltar no médico para fazer curativo. E tinha crescido aquela carne que cresce quando te abram. Queloide. Como se chama? Queloide. Queloide. Então o médico disse, não posso deixar isso assim. E sem anestesia, sem nada, me raspou tudo. Queria me matar, queria morrer, queria me jogar de janela.